Por que os Estados Unidos não entraram na Segunda Guerra Mundial logo de cara? É muito simples. Porque de 39 a 41, a maioria da população queria se manter fora do conflito, seguindo uma postura mais isolada, isolacionista. Eles ajudavam indiretamente os aliados com empréstimo de armas, suprimentos e navios, mas evitavam declarar guerra. A virada aconteceu em 7 de dezembro de 41, quando o Japão atacou de surpresa a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo navios e aviões e matando milhares de americanos. Isso fez a opinião pública mudar radicalmente. E no dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, logo depois a Alemanha e a Itália. Enfim, também declararam guerra aos Estados Unidos. O motivo, portanto, foi o ataque japonês, mas havia também outros interesses econômicos. Expansão do eixo, manter essa influência global. As consequências foram enormes. A entrada dos Estados Unidos deu aos aliados um poder industrial e militar maciço, acelerando a derrota da Alemanha nazista do Japão. Talvez se os Estados Unidos não tivessem entrado, a guerra teria durado mais, com chance real do eixo consolidar vitórias na Europa e na Ásia. Enfim, o eixo teria mais vitórias, com certeza, embora dificilmente ele dominaria o mundo inteiro, já que a União Soviética e o Império Britânico iriam resistir. Enfim, a presença americana foi decisiva para o desfecho e para moldar a ordem mundial no pós-guerra. É basicamente isso. Mas por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? A gente precisa olhar o contexto político interno quanto o cenário nacional da época. O Brasil, no início da guerra, em 39, era governado por Getúlio Vargas, que mantinha o Estado Novo, uma ditadura nacionalista e centralizada. Nesse começo, o Brasil tentou se manter neutro, porque tinha relação tanto com os aliados quanto com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Inclusive, havia muitos alemães imigrantes e italianos no país, e uma boa parte do comércio brasileiro era com as nações. Vargas jogava dos dois lados para conseguir vantagens econômicas e militares, mas com o tempo, os Estados Unidos começaram a pressionar o Brasil para se alinhar com os aliados. O governo norte-americano queria usar o nordeste do Brasil, especialmente Natal, Recife e Fortaleza, como um ponto estratégico para enviar tropas e suprimentos para o norte da África e para a Europa, já que o Brasil ficava numa posição geográfica perfeita entre os dois continentes. Em troca, os Estados Unidos iriam oferecer apoio financeiro, empréstimo e ajuda técnica, inclusive para construir fábricas e bases militares. O ponto de virada foi em 42, quando submarinos alemães e italianos começaram a atacar navios brasileiros no Atlântico. Mais de 30 navios mercantes brasileiros foram abatidos, Cerca de 600 civis morreram. Muitos eram inocentes que estavam em viagens comerciais. Isso provocou uma onda de revolta, entendeu? Popular. Multidões saíram às ruas na cidade como o Rio de Janeiro, Recife, gritando: abaixa o eixo, abaixa o eixo, abaixa o eixo, ou seja, para derrubar o eixo, atacando clubes e escolas alemãs e italianas. Diante dessa pressão popular e da necessidade de se alinhar com os Estados Unidos, Vargas declarou guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto de 42. Depois disso, o Brasil passou a colaborar ativamente com os aliados, enviou a Força Expedicionária Brasileira, formando 25 mil soldados que lutaram na Itália de 44 a 45, nas batalhas do Monte Castelo, enfim, entre outros, ao lado dos norte-americanos. Enfim, a Força Aérea Brasileira também participou de missões
de combate e patrulhamento no Mediterrâneo, as consequências foram graves. O Brasil ganhou mais prestígio internacional e consolidou relações com os Estados Unidos, entendeu? Mas, internacionalmente, o fim da guerra marcou o enfraquecimento da ditadura de Vargas. Afinal, o país tinha lutado pela democracia na Europa, enquanto mantinha uma ditadura em casa, né? O que gerou uma grande contradição que levou à queda de Vargas em 45. Se o Brasil não tivesse entrado na guerra, teria perdido boa parte do apoio econômico dos Estados Unidos, ficaria isolado diplomaticamente, né, e comercialmente, e talvez o regime de Vargas teria durado mais tempo. Mas o país teria ficado de fora das decisões mundiais do pós-guerra, como a criação da ONU, de qual o Brasil foi fundador. Mas tipo, como eu falei, o regime de Vargas caiu porque ele se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu apoio político, militar e popular depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Enfim, escuta, o Estado Novo era uma ditadura nacionalista e centralizadora. Vargas fechou o Congresso Nacional, censurou a imprensa, perseguiu opositores e governou com poderes absolutos, apoiado por parte das Forças Armadas e por uma máquina de propaganda que exaltava sua figura como o pai dos pobres. Se você for voltar antigamente, há muitas décadas atrás, quando nem eu era nascido, ou quando minha mãe era só uma criança, ou nem tinha nascido também, sempre tinha um quadro na casa de uma senhora lá de Vargas lá. Se você voltasse no tempo, você ia ver isso. Enfim, eu já tinha professor de história que falava que quando ele era criança, na casa da avó dele, tinha lá um retrato de Vargas, né? Enfim, mas tipo, só que essa estrutura autoritária só começou a se desgastar de 44 a 45, por causa de três fatores principais: o contexto internacional, a pressão interna e a contradição ideológica do próprio regime. Enfim, durante a guerra, o Brasil lutou ao lado dos aliados, defendendo a liberdade e a democracia contra o fascismo e o nazismo. Só que é contraditório, cara. Porque, tipo, enquanto lá fora o cara defendia a democracia, aqui dentro ele mantinha um regime ditatorial parecido com os regimes que os aliados combatiam. Essa contradição, meus amigos, ficou insustentável, tá? Quando os Estados Unidos e os países da Europa começaram a restaurar a democracia no pós-guerra, cresceu uma forte pressão para que o Brasil fizesse o mesmo. Inclusive, o governo norte-americano deixou claro que esperava que Vargas convocasse eleições e reabrisse o Congresso. Enfim, no Brasil, os setores urbanos, especialmente estudantes, jornalistas e liberais, e parte do exército, começaram a exigir o fim da ditadura e eleições livres, e sugeriram movimentos como a União Democrática Nacional, liderada por Carlos Lacerda e outros opositores de Vargas, defendendo a redemocratização, né? Ao mesmo tempo, Vargas tentou reagir, se aproximando dos trabalhadores, criou o Partido Trabalhista Brasileiro e sancionou a consolidação da Lei do Trabalho, o CLT. Consolidação da Lei do Trabalho, CLT. Em 43, ele fez isso para garantir direitos, com férias, salário mínimo e assim ganhar apoio do povo, né? Enfim, essa tática fortaleceu seu apoio popular, mas aumentou o medo das elites e de militares conservadores, que achavam que ele queria restaurar um populismo autoritário permanente. Enfim, cara, o pior erro de Vargas para mim foi ele ter se metido em um lugar no qual ele não tinha nada a ver. Tudo bem que morreram 600 brasileiros, cara, mas se enfiar numa guerra dessa, cara, não parece proporcional. Enfim, o exército foi o pilar do Estado Novo. Era o pilar, tá? O exército ali, mas quando a guerra terminou, muitos oficiais que tinham lutado na Itália voltaram com mentalidade democrática. Eles não aceitaram mais o autoritarismo dentro de casa. A cúpula militar começou a pressionar Vargas para marcar eleições e restaurar a Constituição.
Vargas até tentou se manter no poder de forma legal, marcando eleições, por exemplo, em 45, e planejando entregar o cargo para seu sucessor, né? Para mais tarde, mesmo quando tipo, ele saísse do poder, para mais tarde, mesmo quando ele saísse do poder, né, pessoal? Tipo, eu vou sair do poder, mas eu vou colocar alguém aqui com as minhas ideologias e vai ficar tudo bem. Enfim, mas não deu. O exército já tinha decidido que ele ia sair. Em 29 de outubro de 45, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro e outros chefes militares cercaram a palavra de Catete, né, no Rio de Janeiro, e obrigaram Vargas a renunciar. O golpe foi quase pacífico. Ele foi deposto em resistência e substituído por um governo provisório, chefiado por José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Logo depois, realizaram as eleições que ele mesmo tinha convocado, e foi vencida pelo general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro de Vargas, marcando o início da chamada República Populista. Mesmo fora do poder, Vargas manteve sua popularidade, né, entre os trabalhadores e voltou à presidência em 51. Dessa vez eleito democraticamente até ele se desviver, né? Até ele se desviver, até ele cometer suicídio em 54. Enfim, cara, eu estudo biologia e eu queria dar aqui falando só um pouco de biologia. Então, embora que a ditadura de Vargas não tenha sido diretamente ligada a questões ambientais, ele abriu espaço para políticas mais abertas, a industrialização acelerada e a urbanização, que nas décadas seguintes causaram impacto forte ambiental no Brasil. Aumento do consumo de combustíveis fósseis, desmatamento para expansão agrícola, crescimento urbano desordenado, enfim. Um novo regime democrático com um desenvolvimento econômico, mas sem um planejamento ecológico. Enfim, um desequilíbrio que começou a causar, né, causaria problemas ambientais sérios a partir dos anos 50. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar, pessoal. Que Jesus Cristo abençoe vocês, tá? Jesus Cristo abençoe vocês. Porque sem Cristo não somos nada, tá? Sem Cristo não somos nada. Sem Cristo não somos nada.